Estamos de volta. Nesta edição, o Justiça em Questão fala sobre o cidadão e a justiça. Exigir que seus direitos sejam respeitados também é um ato de cidadania. Por isso, qualquer pessoa que se sinta lesada pode e deve procurar reparação. Determinadas causas levadas à justiça podem ser resolvidas com o cidadão atuando como seu próprio advogado. Entenda. Muitas vezes, diante de um caso de justiça, a primeira providência é buscar um advogado. O que nem todo mundo sabe é que nem sempre é preciso contar com a ajuda de um defensor. Situação que esta empresária já viveu mais de uma vez. Eu sou proprietária de uma escola de idiomas e aconteceram alguns casos no passado de inadimplência. Através da dica de uma amiga, Fernanda recorreu ao juizado especial, onde conseguiu defender seus interesses. E saiu satisfeita com a rapidez em que foram marcadas as audiências. Algumas ações demoraram mais, outras menos, para serem agendadas a primeira audiência de conciliação. Mas em todos os casos, quer dizer, não foram muitos, né? Uns 4 ou 5 casos até hoje, em 10 anos talvez, todos os casos resolveu-se, né? Foi feito um acordo na primeira audiência de conciliação. Então, acho que ficou bom para ambas as partes. O cidadão ganhou a possibilidade de defender seus próprios interesses graças à Lei 9.099, a chamada Lei dos Juizados Especiais. O texto dispõe sobre a competência dos juizados para resolver causas de menor complexidade, sejam elas cíveis ou criminais, e define ainda em seu artigo 9º sobre a atuação de um advogado como facultativa. No entanto, a presença ou não deste profissional depende do valor da causa. O cidadão ele pode se dirigir a um posto de atendimento do juizado especial, desde que ele seja maior de 18 anos e capaz, e o valor que ele quer da ação seja menor do que 20 salários mínimos. O texto da lei afirma que nem todo mundo pode ser parte nesse tipo de ação. A abertura para se dispensar o advogado também se aplica à justiça trabalhista, porém, legitimada pelo Decreto-Lei 5452 do ano de 1943, a chamada CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Ela possui no seu artigo 791 o direito dos empregados proporem ação trabalhista, reclamação trabalhista, e bem como dos empregadores comparecerem à audiência para apresentar defesa sem a presença de um advogado. Entretanto, algumas ações, pela sua complexidade, a jurisprudência limitou a atuação da parte sem a ajuda de um advogado, sem a contratação de um advogado. Então, nós temos o mandado de segurança, as ações cautelares, ações rescisórias e os recursos que vão para o Tribunal Superior do Trabalho. Estes necessitam da presença de um advogado. Seja na Justiça do Trabalho ou na Justiça Comum, o procedimento para ajuizar a ação é similar. Basta comparecer ao Fórum ou ao Tribunal Regional do Trabalho com documentos de identificação e comprovante de endereço. Cláudia teve que buscar o judiciário após um problema com uma loja de departamentos. Devido a danos morais, que uma empresa que levou meu nome para o SPC, um débito que eu não tinha. A secretária se assustou com a possibilidade de ser sua própria defensora. Eu realmente não acreditei que eu poderia conseguir alguma coisa estando sozinha, sem nenhuma direção, sem nenhuma orientação, e no meio de pessoas experientes, que nem a outra parte que estava envolvida, mas eu tive me surpreendeu. De acordo com a juíza, a insegurança de solucionar um conflito judicial frente a frente com a outra parte é natural, mas com o passar do tempo vem sendo superada. Penso que a própria evolução advinda da lei traz para o cidadão, juntamente com o Código do Consumidor, essa segurança de propor ação sem a assistência de um advogado. Mas ressalto aqui que é optativo, a parte pode contratar o advogado ou não. O magistrado ressalta os benefícios. O mais marcante que poderíamos destacar seria o custo. Não há necessidade de contratar um advogado quando a matéria é bem singela. Eu cito sempre um exemplo de uma alteração na carteira de trabalho. Alguém tem uma alteração errônea. Ele vai propor uma ação e vai pagar um advogado para fazer uma pequena alteração? Não tem sentido. E será que o advogado aceitaria? Essa é a minha pergunta. Vai cobrar para uma pequena alteração? O fator econômico pode ser um grande incentivo, mas nada melhor do que a palavra de quem se viu capaz de se defender. Eu diria que vale a pena, porque às vezes a pessoa pensando que vai ser complicado, que vai ser trabalhoso, que vai ser burocrático,
deixa de resolver a situação. E, na verdade, não é. Nós sempre colocamos a culpa naqueles que podem resolver as questões para a gente acha que eles não vão resolver, mas nós não tentamos ir lá. Então, o que eu deixo, né, falo para o cidadão é o seguinte: vá, corra atrás dos seus direitos, você pode, você vai conseguir, e se você não conseguir, continua tentando. Se você está certo, tem convicto daquilo, vai em frente. Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Todos são instrumentos democráticos que contam com a participação do povo. Entenda agora a diferença entre eles. O artigo 14º da Constituição Federal Brasileira garante a soberania popular por meio de instrumentos que fortalecem o Estado democrático de direito. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o cientista político Robson Sávio. O que é a participação popular e o que ela significa para o povo? Numa democracia, em última análise, o povo é que deve decidir os rumos do país, os rumos das questões políticas. E a iniciativa popular justamente são aquelas possibilidades que o povo tem de deliberar diretamente em termos de produção legislativa. O que é o plebiscito? O plebiscito é uma consulta que é feita ao povo, através do parlamento, por exemplo, a respeito de uma lei ou de um ato administrativo, antes que essa lei ou ato administrativo seja produzida. Ou seja, o parlamento vai consultar as pessoas sobre determinadas características que devem constar naquela legislação e, a partir da opinião das pessoas, o parlamento deve produzir uma lei mais ou menos dentro daquilo que o povo opinou. O que é o referendo? O referendo, ao contrário, é uma consulta popular depois da produção legislativa, depois da lei já produzida, por exemplo, pelo Congresso Nacional, e o povo vai opinar se concorda ou não com aquela legislação. Se o povo concordar, a lei é sancionada. Se o povo não concordar, o parlamento tem que produzir uma nova legislação. Esses instrumentos são tão importantes que nós já conseguimos mudanças muito significativas no nosso país. Eu gostaria que o senhor relembrasse para o nosso telespectador questões históricas que marcaram o nosso país por meio desses instrumentos. Sim, em 1993 nós tivemos um plebiscito que escolheu como forma de governo o presidencialismo e também a questão da república. Em 2005 nós tivemos um referendo sobre a questão do porte de armas de fogo, tendo em vista o Estatuto do Desarmamento. E as pessoas optaram pela possibilidade de se portar armas de fogo no Brasil. Nós também tivemos dois momentos sobre leis de iniciativa popular. Uma que foi a Lei 9840, de combate à corrupção eleitoral, e outra que foi a Lei da Ficha Limpa, que permite, ou pelo contrário, que não permite que candidatos que tenham condenação na segunda instância possam se candidatar a cargos públicos. É muito importante dizer que esses mecanismos de participação popular, iniciativa popular, o plebiscito e o referendo, são formas do povo deliberar diretamente sobre os destinos do país. E dentro da democracia, em última análise, o povo é que tem, digamos assim, a precedência na escolha das boas legislações e por isso deve ser consultado. Muito obrigada. Voltamos ao estúdio. E no terceiro bloco, o JQ apresenta projetos do Judiciário Mineiro que tem como objetivo facilitar o acesso do cidadão à justiça. Conheça o programa que recebe crianças, adolescentes e universitários nos prédios do tribunal e permite, inclusive, que eles participem de simulações de julgamentos. E mais, você sabia que o TJ possui uma assessoria voltada para o desenvolvimento de projetos inovadores? Voltamos em instantes.